Foi isso, eu fiquei nessa dedução, que eu acho que tem a ver com essa ideia de pensar o problema de Dirichlet como do ponto de vista desse movimento browniano, que a fórmula de Poisson, vamos dizer, o Alford faz ela de uma maneira super interessante, aquela que eu falei, que aí você deduz que é assim, né? BR é igual ao conjunto de Z, acho que a norma de Z menor igual a R, SR. E aí você tem uma U, BR em R harmônico. Então, o primeiro passo é supor que você tem a função e mostrar como ela é. Né? Então, eu deduz dessa forma que dizer, U de Z igual a 1 sobre 2π integral sobre SR de R2, quer dizer, vou botar A aqui para usar a mesma notação aqui, R2 menos norma ao quadrado sobre Z menos A norma ao quadrado, na verdade, aqui, uma coisa que você pode fazer é integrar em relação ao comprimento de arco. Aí você vai ter uma média, você pode botar 2πr aqui, o R de θ. E bom, faz a dedução e eu não sei exatamente como, mas quando estava escrevendo o livro da análise vetorial, nada, fiz a dedução da fórmula de Poisson em R3, né? Eu não sei, eu fiquei olhando para aquilo e tal, vi que tinha uma interpretação que seria pensar o seguinte, né? Você tem aqui, então você tem a U dada aqui no bordo, e você pega o ponto A e aí ele olha para cá, mais do ponto de vista desse ângulo daqui. Né? Eu não tenho nenhuma... Eu não vou deduzir nem da equação de Laplace, nem da propriedade da média, eu vou só pensar assim, ó, onde é que eu estou olhando daqui, e assim como quando você faz, né, quando você tem uma função assim, tem, vamos dizer, A, B, e aí você aqui F de A, F de B, a função harmônica, que é uma reta aqui, se você olhar o ponto X, também faz uma média ponderada desses valores. Né? Quer dizer, você faz F de A, e aí a ponderação aqui é essa distância. Né? B menos X sobre B menos A, mais F de B, X menos A, sobre B menos A. Então, o de cá tem essa daqui como peso e o de lá tem essa daqui como peso. Então,
tem uma coisa aqui que é isso. Que se você pegar e olhar em relação a esse ângulo, quer dizer, pega esse pedaço daqui, faz, vamos dizer, projeta aqui assim esse ds e transforma ele aqui nesse dθ, ou no r dθ, vamos botar aqui o círculo unitário, né? Você bota ds aqui, projeta aqui assim, e aí você tem, visto aqui, você tem esse cara com esse ângulo e esse mesmo com esse ângulo. E aí você, vamos dizer, tira esses dois caras aqui, chama esse de Z e esse de Z', definidos a partir do zeta, do A e do zeta. E aí a ideia seria você pegar aqui o f de z ponderado por z' menos a sobre z' menos z mais f de z' ponderado por z menos a sobre z' menos z, imitando a mesma coisa. E vamos dizer, a ideia seria integrar isso aqui na esfera de raio 1, centro A, dθ. Ou então você faz, bom, tem que botar aqui, tem que fazer a média aqui. Tem que botar ainda alguma coisa aqui, porque tem essa ponderação. Na verdade, você pode pensar o seguinte, né? Em vez de botar os dois, né? Quando você tiver aqui, você vai ter esse. Quando você tiver aqui, você vai ter o de cá. Entendeu? Então você pode fazer só uma parte, só metade aqui, assim. O Z e o Z'inho são esses do meio, né? O Z está aqui e o Z'inho aqui. Tá. Então, vamos dizer, quando você tem o zeta, você vai de A na direção de zeta, você tem o Z. E o Z'inho você tem ele de brinde. Só que aí, se você integrar esse ângulo aqui, né? É claro que, vamos dizer, quando você integra, você tem, a gente pode partir aqui, acho que aqui é um bom lugar, né? Você tem uma simetria aqui assim, né? E o cara é contado aqui e tem isso aqui. E o peso dele é menor que 1. Só que tem sempre o peso dele e o peso do irmão dele que somam 1. Então, cada ângulo, cada pedacinho de θ, se você olhar assim aqui você tem o dθ. Então ele vai ter um peso aqui que vai ser z menos a sobre z' menos z, e aqui vai ter um peso z' menos a z' menos a aqui, e aqui z menos a. A soma desses dois é 1. Então, na verdade, quando você integra esse negócio,
Se você não botar esse cara aqui, a integral, em vez de dar 2π, vai dar π. Então você bota aqui, quer dizer, seria isso aqui, né? Botar essa fórmula aqui. Né? Então a ideia seria pegar 1 sobre π integral sobre S1 de A de Z' menos A sobre Z' menos Z U de Z dθ. Só que o Z, né, o Z é função de A e zeta. Né? Isso aqui, na verdade, a variável é o zeta. Então, você tem que mudar para fazer a integral em Z. Eu pretendo chegar aqui mudando a integral para cá. Então, você tem aqui o que é o que é o dθ, né? Esse cara daqui é o, vamos dizer, o ds, aqui assim, esse cara, vamos dizer, eu sempre penso essa projeção aqui assim, primeiro eu pego esse cara daqui e depois eu projeto. Então eu tenho que pegar esse cara daqui, que é, se eu pegar o normal aqui e o normal aqui, aqui é o zeta, aqui é o z, tem um vetor normal aqui e outro vetor normal aqui. Esse daqui é o ds e esse daqui é o ds cosseno θ, onde θ é o ângulo entre essas duas superfícies infinitesimais, que é o ângulo entre os normais que está aqui. Isso aqui passa na origem, aqui é o A, esse negócio faz assim aqui, vem aqui, esse daqui vem aqui, e esse ângulo θ é o mesmo aqui, né? O Z está aqui assim, na verdade. Né? Então, você está muito certo mais aqui. Então, aqui é o Z'. Então, você tem aqui um ângulo reto. E aqui, esse ângulo aqui é o θ de novo. Então, cosseno θ é... Esse aqui é o ds, o cosseno θ é Z' menos Z sobre 2R. Então, vamos dizer, o dθ zeta, né, vai ser esse cara aqui, né? ds Z' menos Z sobre 2R, esse aqui, agora dividido por Z menos A. Com esse, vamos dizer, essa integral aqui vira então 1 sobre π
integral sobre S1 de A de Z' menos Z. Bom, tem outro Z' menos Z aqui. 2R Z menos A D se eu passar aqui assim, vamos dizer, isso aqui já é não, já posso passar para cá, né? Eu vou botar aqui o DS mesmo. Estou preocupado com o meu DS. Bom, tudo bem. Aqui tem bom, tem esse 2 aqui que vai aqui para fora. Assim, eu aqui já eu passei, vamos dizer, minha variável agora aqui, eu usei lá em SR. E aqui eu usei menos Z mesmo. Ah, não, tinha o Z'inha, tinha aqui o Z'inha menos A. E o de Z. O de Z. DS aqui, que eu posso botar como R de θ e cortar esse R daqui. Posso botar d θ Z. E aqui tem uma coisa, bom, esse cara corta com esse, mas aqui eu tenho uma coisa importante, que é esse Z' menos A vezes Z menos A, uma coisa assim, né? Tem aqui o A, aqui eu tenho o R, e aqui eu tenho uma coisa assim, né? Z, Z'inha, R. Esses dois caras passam aqui por A. Então, se eu pegar esse ângulo e esse daqui, esse ângulo e esse são iguais, que são um arco capaz aqui. E aí você tem a relação, né, que Z menos A, Z' menos A é igual a R2. E como você tem aqui um arco capaz, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Vocês têm uma semelhança entre esses dois triângulos. E aí você tem esse cara daqui, que é R, está para Z menos A, assim como Z' menos A, está para R. Veja assim esse negócio aqui. Então, se você multiplica aqui por Z menos A quadrado, você ganha... aliás, não é R2, esse cara aqui não é R, né? Esse cara daqui é R2 menos e esse capeto aqui. Né? Qualquer... Você pega aqui no círculo, pega a origem, pega um ponto A qualquer aqui, aí todos os
qualquer segmento, qualquer corda passando por A, se você pegar aqui Z', Z', Z1, Z1', Z2, Z2', sempre vai ter essa relação. Você pega aqui, tá? Quer dizer, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, né, você tem aqui o Z1 e o Z2. Então você tem esse e esse. Vou tirar o Z aqui. Você tem esse ângulo igual a esse. Agora, olhando para essa corda aqui, esse arco daqui faz com que esse ângulo seja igual a esse daqui. E aí você tem essa semelhança do triângulo que diz que sempre esse produto, né, Z1 menos A, Z1' menos A é igual a Z2 menos A, Z2' menos A. Eu tenho uma vaga lembrança de ter visto isso. No ensino médio. Eu lembro disso. Eu vi aqui também, com geometria. Tá. Então, bom, o fato é que aqui, então, isso vai nos dar exatamente essa fórmula aqui, porque fica R2 menos A ao quadrado, Z menos A ao quadrado, Z zero. Então, eu não sei, essa daqui, o Alphonse explicou por que ele estava deduzindo ela, né? Tem aquela ideia muito bonita, né, de pegar a transformação de médios e traz o círculo unitário para esse círculo aqui, levando o zero no ar, e sai disso daqui como função harmônica. O que me deixou obcecado foi que eu disse, poxa, mas isso daqui tem que... Agora eu quero mostrar, a partir dessa fórmula, que essa função é harmônica. Quer dizer, aqui, então a gente tem duas maneiras de olhar para esse cara daqui, né? Um é por uma integral aqui e outro é por uma integral aqui. As duas são exatamente a mesma, tem essa transformação que leva uma na outra. Essa daqui, vamos dizer, ela não veio como nenhuma... É interessante que ele, no Alphonse, assim, ele olha para isso daqui e diz, bom, se eu pegar a função 1 aqui, substituir 1 aqui, eu obtenho que essa integral, 1 sobre 2π da integral dá 1. Aqui eu já botei esse π aqui para que desse 1. Porque eu estou tirando uma média. De qualquer maneira, a ideia de pensar que você está fazendo uma média dos valores aqui é muito importante, porque é muito natural você ter em muitas situações você tem que ter um dado, um problema de mexer é muito isso, você tem um dado de bordo, um dado inicial, alguma coisa assim, e você vai
tirar a sua solução como uma média ponderada dos valores que você tem. Aqui também tem essa coisa interessante, que esse link com o negócio do movimento browniano parece mais razoável, né? Quer dizer, é meio que você dizer, olha, se eu começar aqui, em princípio, né, a probabilidade de eu escolher um desses ângulos qualquer é a mesma. Mas, vamos dizer, se eu cair nesse daqui, certamente a probabilidade de eu chegar aqui primeiro é maior, quanto mais próximo eu estiver daqui, vamos dizer, que reflete nesse peso de cá, que tem alguma coisa a ver com a harmônica, mas na verdade você teria que fazer a minha impressão é que é uma composição entre a escolha, vamos dizer, entre o que acontece na direção radial e o que acontece na direção angular. Mas dá um certo cheiro assim, né, que você saindo daqui, cada ângulo aponta para você um pouco qual é a probabilidade de você chegar primeiro naquele ângulo ali. Também, vamos dizer, também essa ideia de que você está fazendo uma média, né, indica um pouco a ideia de, vamos dizer, imagina que em vez de você ter isso, né, você tem simplesmente uma F. Uma F de SR em R, e você define isso assim, assim. E aí meio que, bom, aqui tem um argumento para dizer por que essa U vai ser harmônica. Simplesmente você, vamos dizer, supondo que a F seja contínua, se a F for contínua, você encara o problema. Aliás, aqui ainda é anterior. Imagina que a sua U é harmônica, é contínua no disco fechado e harmônica no interior. Aí você faz o problema com o disco de raio R um pouquinho menor, é dado por essa fórmula, e você vai ter convergência uniforme desse dado aqui no bordo para o valor da função no bordo. Então, você pode ainda garantir que se a U for harmônica no interior do disco e contínua no bordo, essa fórmula aqui está valendo. Agora, a questão é outra agora. Se dá uma F contínua ou não, a rigor, desde que essa integral aqui faça sentido, né? Como isso aqui é limitado, quer dizer, a coisa integrável, ela é velha aqui, já tá bom. Aí a questão é mostrar que isso vai te dar uma função harmônica e que vai convergir no bordo. E tem deixa eu tirar essa
esse desenho todo aqui. Aqui tem uma conta, né? Que isso. Bom, aliás, tem um negócio que eu fiquei um tempo parado. Eu cheguei a comentar na outra aula, um tempo parado aqui que o Alphus pega e diz que deteta é igual a. Aí, 1 sobre. Não sei, alguma coisa que ia a negociar dz sobre z, ou dzeta sobre zeta. Não é, mas é porque quando você está no círculo, então você tem, quando você faz o dz, você faz x mais y, né? E aí o dz vai ser dx mais i dy sobre z, aí você faz z barra, né? vezes z barra, e aí isso vai ser x mais x menos y sobre dx mais i dy sobre R2, mas só que aqui a parte, vamos dizer, a parte que vai dar x dx mais y dy, que é a parte real, isso é zero. É zero porque você está com o raio constante. Eu fiquei olhando lá aquilo, porque ele não fala assim, como estamos, ele joga lá assim, parece que. Aliás, tem um erro em algum lugar, depois que ele bota aqui, em vez de botar A, tá Z. Vai ter um erro. Então ele joga isso e tal. Você tem umas manipulações aqui. Joga também que eventualmente o R2 é igual a Z barra. E aí, deixa eu ver aqui uma fórmula aqui. Isso daqui vai dar 1 sobre 2π integral sobre o módulo de z igual a R da parte real de z mais a sobre z menos a dθ. E aí, eventualmente, vamos ver se também vira. Isso aqui vira. Esqueci aqui de novo. F de z dθ. Isso aqui vira a parte real de 1 sobre 2πi. Tinha o i é de transformar esse dθ em dzeta sobre zeta. Vou trocar aqui, vou deixar assim, integral sobre norma de z igual a R, eu botei o real aqui, aí você tem z mais a, z menos a, 1 sobre z, f de z, dz. E mais eventualmente, quer dizer, você pode pegar, isso aqui ainda pode botar mais alguma coisa
Mas I vezes uma constante real, isso aqui é a parte real, mas não importa. E então, esse é o F de A. Então esse Z está andando aqui, o A está aqui dentro, então está longe do A, e você pode derivar isso em relação a derivar no sentido complexo. Então isso daqui é uma função que no interior é holomorfa, então a parte real é harmônica. Tem uma... Porque essa fórmula de Poisson, ela funciona também em R3. Inclusive, acho que a primeira vez que eu vi esse negócio do ângulo assim, que eu pensei, eu olhei, era com ângulo sólido. Você não pode fazer com ângulo sólido. Mas, quando você está em R2, você pode explorar o fato de ter função holomorfa, porque aí a parte real é harmônica, então que ganhou de graça. E, bom, agora tem a questão de o que acontece, o limite. Então, onde você tem isso daqui assim, em princípio a F não precisa ser contínua, mas você espera que a F sendo contínua, então você tem a U, essa U aqui vai ser harmônica, né? Harmônica em BR e contínua. Eu acho que esse daqui eu pensei que uma bola. Bom, um dos dois, hein? Eu boto o interior, eu fecho na outra, assim, está garantido. Quer dizer, você tem que olhar quando o cara chega aqui. E aí também é uma coisa meio... que você vê aparecer diversas vezes, né, é que esse peso daqui, que é esse daqui, quando você vai chegando, digamos que você tem um cara aqui, e o seu ar vai chegando aqui perto. Então você está com uma distribuição de probabilidade aqui. E o que acontece é que, vamos dizer, se você olhar, vamos dizer, pensa o B correspondente ao ângulo zero, aqui vai de menos π a π. Então o que você vai ter é uma integral 1 e esse negócio vai concentrando aqui. Essa aqui é a ideia, né? Quando você faz uma aproximação por convolução, tem várias situações em que, quer dizer, quando você faz a aproximação por convolução é explícito, né? Você faz aquele calombinho fazer exatamente isso para que a média se concentre perto do valor da função. Então é meio que olhar isso. E dá meio que para ver, eu acho. Meio assim, né? Acho que é o seguinte. Você vai chegar aqui, você vai fazer essa média aqui assim. O seu A está aqui e o B aqui. Então, é meio que assim, você pega...
Se eu não me engano, o raciocínio é um pouco esse. Você pega uma bolota em torno de B, de maneira que aqui o valor de F de Z aqui é parecido com F de B. Então você vai escrever F de B menos F de A, ou F de A menos F de B, vai ser isso aqui, é o F de A, e o F de B é só você botar F de B aqui, como integral disso é 1, então vai dar isso aqui, menos F de B, d θ sigma. E claro, você vai botar isso aqui, menor ou igual então é meio que assim, você vai dizer, ó, aqui, nesse pedaço daqui, essa diferença é pequena. Então isso aqui está controlado, vamos dizer, menor que epsilon, e bom, essa integral aqui dá menor que 1, uma coisa entre 0 e 1, então menor que essa. E aí, aqui fora, tudo bem, F pode ser diferente, mas talvez seja adequado supor que a F é infinito, porque ele é limitado. Bom, ela é contínua, aqui eu estou supondo contínua, mas a ideia é que, na verdade, vai funcionar assim. Você vem desse negócio, nos pontos de continuidade vai convergir pontualmente. Até porque, vamos dizer, se bom, então agora aqui, uma vez que você tem esse cara, você pode chegar o A bem pertinho, de maneira que se você chegar bem pertinho, para que esse cara aqui caia aqui fora, é preciso que esse tamanho daqui fique muito pequeno. Então, esses caras daqui, esses daqui vão ser os nossos Z's e os Z'linhos aqui. Então, basicamente é isso. Quer dizer, se você pegar o A bem pertinho aqui, é meio que, vamos dizer, fazer uma coisa assim, né? Aqui o B. Aí você quer cair aqui fora, né? Você acho que tira uma coisa assim. E agora quando você pegar um cara aqui e ligar nesse, você vai cair aqui fora. Então se você der uma bolotinha bem pequenininha aqui, você garante que
Quer dizer, na verdade, se você pegar ao contrário, se você pegar um cara aqui, você vai cair aqui dentro. E aí você só tem que se preocupar em, vamos dizer, em dar a estimativa do tamanho desse daqui, né? A estimativa desse quociente, né? O Z menos A dividido pelo Z menos E'. É essa a conta que tem que ser feita. Isso é a demonstração da convergência. Quer dizer, você separa, né, no pedaço em que você está. Você pega o A bem pertinho aqui, de maneira que quando você pegar o A aqui, escolher você vai ter uma coisa assim, né? O A por aqui, assim. Quando você tiver que atingir um cara aqui fora, esse cara é pequeno, esse daqui dividido por esse é praticamente 1, então esse dividido por esse é praticamente 0. Então o peso desse cara, nessa integral, esse integrando daqui é praticamente 0. Então você fica com uma coisa aqui menor que um epsilon, integra nesse negócio aqui, dá menor que 2π epsilon dividido por π, e esse daqui é limitado. Então, essa é a versão complexa da fórmula de Poisson. Significa que você consegue resolver esse problema. Parece uma coisa meio boba, mas quando você está trabalhando com funções harmônicas, às vezes tem um argumento que você tem que fazer exatamente isso. Você tem a função, aí você tem ela aqui, aí você tira um disquinho aqui em torno de um ponto A e diz, não, aqui nesse disco eu vou manter a minha função aqui fora, vou usar esse valor aqui, e aqui eu vou substituir pela função harmônica correspondente. E aí você consegue um argumento simples para provar coisas nessa história. Então não é... Parece uma coisa meio... Tá, eu resolvi o problema do disco, mas ele dá uma... tem o seu valor como argumento. Eu não fiz a demonstração do negócio do princípio de reflexão dos fatos. Então, esse já é entendi, já é um teorema dos fatos. Não sei se esses fatos é o mesmo fatos da desigualdade entre X max, tem que ser outros fatos. Os fatos devem ser um super comum, mas, quer dizer, a ideia assim, né, que você tinha aqui, se você tem se você tem uma F aqui, F de Z, aí se você pegar o Z aqui, pegar aqui um Z barra, então você pode definir uma G de Z aqui como sendo, se não me engano, F de Z barra, F de Z barra barra. Tem uma dupla
que a função harmônica, a função holomórfica, ela preserva a orientação. Então, quando você troca o Z pelo Z barra, você já trocou, mas você pegou o F pelo F barra, estruturou, acho que é isso. Só uma coisa de conferir, né? Quer dizer, você faz F de Z igual a U de Z mais I V de Z, aí F de... Bom, e o Z é igual a X mais Y, então isso vai ter F barra de Z barra, isso aqui é o F de XY, F barra de Z barra vai ser U de Z barra menos IV de Z barra igual a U de X menos Y menos IV de X. Aliás, o Z barra aqui esse aqui vai ser o G Vamos ver, Biron G, Biron 1. Então, isso aqui, na verdade, vamos ver, vou ter que fazer. Isso aqui vai ser o meu U1 de XY mais I V1 de XY. Então, Biron 1, Biron X vai ser, bom, derivar em relação a X, Biron 2 de X2 vai dar Biron 2U Biron X2. E Biron 1, Biron Y vai ser menos Biron 1, Biron aqui em X, Y, menos Y. E aí você deriva de novo, vai dar o mais. Claro que se você quiser fazer essa reflexão aqui, para dar certo, você precisa de função que seja real. Que a parte, o V se anule nesse negócio aqui. E o negócio do Schwartz é que se você tiver tiver só a parte de cima e fizer a reflexão usando essa receita, vai dar certinho. Tem eu não fiz a demonstração, mas tem um detalhezinho que tem que fazer com certo cuidado, que é mais ou menos que é usando as coisas de função harmônica. Não é um bicho de 7 cabeças, mas tem um detalhe para fazer.
Tem também, vamos ver, você também pode fazer uma fórmula tipo Poisson, o semiplano, uma coisa assim, da função aqui, obter a função harmônica, um pedaço de cima. Mas eu ainda estou nessa coisa de... Eu tive, vou mostrar para vocês aí as duas ideias que eu tive. Sabe, alguns de vocês têm a ideia boa, a ideia ruim, que é pegar... Que o problema da propriedade da média é que eu vou pegar um A aqui, aí eu vou pegar um disco aqui de raio R, e eu quero mostrar que U de A é igual a 1, vamos chamar assim, na verdade, vamos pegar M de R é igual a 1 sobre 2πr, integral sobre círculo de raio R e centro A de U de B ds. Então eu pego para cada B aqui, eu calculo U de B, faço a média aqui, isso é o M de R, e eu quero mostrar que isso independe de R. Essa ideia. Aí o U de B, esse aqui vai dar 1 sobre 2πr. Eu posso botar dθ e cortar o R aqui, mas integral sobre SR de A. Aí eu tenho que botar aqui tem que escolher uma das duas fórmulas. Me pareceu que a que eu tinha usado era melhor. Era 1 sobre π, integral sobre... aqui, bom, vou botar aqui S1 de B de... como que era? Z' menos B sobre Z. Z menos Z. Aí U de Z dθ. Aí eu achei que se eu trocasse a ordem de integração ia funcionar. O problema é que você troca a ordem de integração, tem o seguinte problema, que você está integrando aqui, então aqui o seu zeta está aqui. E aí quando você faz isso aqui, você tem o seu z aqui, o seu z' aqui, que não tem, aliás, eu tenho que ligar no B. Você liga ele no B, então tem o Z aqui, o Z' aqui, isso não passa pelo A. Então, na hora que você troca o seu... Porque a ideia era um pouco dizer, bom, eu faço o... Eu trago, quer dizer, o B, como se dissesse assim, o B é igual a mais R W, e o zeta é igual a B mais R, B mais V, vamos dizer. Então esse zeta aqui é igual a mais RW mais V, que eu podia pensar como, em vez de pensar ele como A mais RW mais V, podia pensar como A mais V
mais RW. E essa média aqui não depende, eu posso fazer a média sobre a esfera de raio R qualquer. Só que tem esse problema, quer dizer, quando eu estou, aliás, esse aqui, o B, quer dizer, eu estou trazendo o cara para cá, o zeta está no mesmo lugar. Só que esse mesmo zeta aqui eu estou ligando no B. E no outro eu ia querer ligar no A. Eu queria trocar a ordem de integração para ligar no A. E aí eu não sei, eu tinha olhado, pô, beleza, eu vou trocar a ordem de integração, vai dar tudo certo. Fiquei mal. Outra ideia, qual foi a outra ideia? A outra ideia que eu tive foi engraçado, que eu parecia que ia dar certinho. Aí eu fiz um programinha no GeoGebra e vi que estava tudo errado. É a minha ideia, já que eu não tenho isso, eu pensei assim, esse valor aqui ele entra com um peso, se eu pegar esse negócio aqui ele entra com um peso que é assim, então ele está projetando aqui quando eu tenho esse B. Quando eu tiver outro B, outro B aqui, o meu círculo vai passar aqui e aí ele vai se projetar em outro pedaço do... Entendeu? Eu pensei assim, ó, esse círculo está andando aqui e o ângulo que ele enxerga, o Z, vai mudando. E aí eu pensei, claro, a soma desses ângulos vai dar 2π, só que não dá 2π, porque ele vai e aí você tem um máximo aqui e depois volta. Aí, mas eu tenho um sentimento que isso aqui teria que ter uma maneira de você mostrar diretamente que esse negócio aí depende de R. Depois eu tentei derivar em R, eu falei, essa não. Eu tentei assim, olhei, não sei, pode ter sido falta de coragem. Não pode fazer uma mudança de variável não para tirar o R? Pode. Você fica com as duas integrais em S1. Né? Porque aqui, isso aqui é ds. Então ds você pode botar R de θ, aí fazer a integral aqui em S1, aqui você corta esse R aqui. Da mesma forma, essa integral aqui, bom, já está em S1. Você pode fazer as duas integrais em S1. Mas o R continua, né, porque ele continua, quer dizer, entendeu? Quando você bota S1, é que aí que o B incorpora o R aqui. Não desaparece totalmente. Mas aí... nem para ficar melhor para derivar, né? Porque, vamos ver, esse R daqui que está mudando. Né? Eu até vi uma coisa assim, né, quando não vi nada muito. Quer dizer, você tem aqui o A, aí você tem o B aqui, se aumentar o R, ele fica aqui, aí você tem quer dizer, aqui é o W, aqui é o V.
Então aqui é o B mais RW, aqui é mais um pouquinho. Aí você tem o mesmo V aqui. Você tem aqui aqui vai ser esse B aqui, B igual a mais RW, aqui B igual a mais R mais DR W. Aí você vai ter aqui o Z, e aqui o Z mais DZ. Mas ainda tem aí você tem esse cara daqui, Z' mais DZ', Z' aqui eu não enxerguei nada, mas vai ter sido falta de inspiração. Sentido assim. É quase que uma. Quer dizer, tem duas dívidas. Né? Uma é relacionar essa fórmula que eu botei aqui com o movimento browniano, que parece mais colada no negócio do movimento browniano. Que até não. Eu vi há anos, décadas atrás, uma palestra do Sullivan, Sullivan que ganhou o Bernabéu, e ele começava falando, esse negócio aqui é o movimento browniano e tal, dá essa fórmula de solução aqui, aí metia um conjunto de canto, ele saía viajando na história do negócio, mas eu nunca parei para fazer a coisa probabilística. Então, isso aqui parece, vamos dizer, está ligado, se você pensar no movimento browniano, é mais, eu acho provável ou razoável que você chegue nessa fórmula que eu botei aqui. E a segunda coisa também, essa fórmula pede que você demonstre que a função é harmônica, demonstrando a propriedade da média e não derivando. Mas gastei tempo e não consegui nada. De qualquer maneira, eu acho que na próxima semana vocês já podiam começar a expor coisas. Eu até pensei de ir porque aqui tem uma coisa meio associada que é o teorema de Riemann, né? Que diz que se você pega um aberto qualquer, uma fronteira bem comum, um aberto simplesmente conexo, qualquer, no plano, desde que ele não seja o plano todo, você tem um biolomorfismo dele com o disco. E ainda você pode escolher um ponto A aqui, de maneira que ele vá ser levado no zero e ainda o zero vai no A com derivada positiva. Ainda tem uma coisa melhorzinha. Só que a demonstração padrão precisa de alguma coisinha que a gente ainda vai ter que fazer na parte inicial do capítulo, das famílias normais. Esse teorema já vai estar no nosso
pacote agora. Quem vai ser que vai começar? Ele está no livro? Hã? Ele está no livro? Tá. É um teorema meio que padrão de um sei lá, de um curso de mestrado de função de variável complexa. A gente vai ver as famílias normais? Não, tá tudo lá no alvo. A ideia é que um de vocês já pegue isso na semana que vem. Pode ser. Você vai pegar o próximo capítulo, você vai andando ver onde você consegue chegar. Todo mundo estuda. Eu preciso ver se esse teorema tá à altura. Não, é porque ele é feito com tem umas aproximações. Então você vai criando uma família de aplicações que vai, de alguma maneira, convergir para a aplicação que você está procurando. Vem prontinho assim. E é meio, vamos dizer, está sendo dentro do mesmo padrão, né? Você constrói uma aproximação, uma sequência de aproximações que vai dar o que você quer. Ou então você constrói o que você quer como uma média ponderada, de tal maneira que quando você chega pertinho a ponderação, que é o caso aí, tem uns argumentos meio, por exemplo, que se tornam meio recorrentes, um pouco mais sofisticado que derivar igual a zero, mas também não é uma coisa assim. Achei maneiro o negócio de superfície até onde eu vi. Gostou? Achei legal. Sabia que ia ser na sua cara. Achei uma boa sugestão. O Igor vai Não é fácil, não. vai fazer a parte de superfície de Riemann com todos os germes. Hã? Incluso o teorema de Picard? Não. Então, porque eu vi e eu achei legal o teorema de Picard. Não, mas é porque eu acho. Não, mas eu fiquei achando que essa parte toda abstrata Também não vi ela só. não parece tão. É porque no contexto dessa construção toda da superfície de Riemann é que ele vai enunciar e provar o teorema de monodromia, que vai ser importante lá na frente. Mas o teorema de monodromia parece algo que não depende dessa história toda. Até porque o Picard certamente não conhecia os feixes e tal, essa coisa lá do Leray. Né? E que tem. E ainda tem uma outra, esqueci agora, não, tem uma outra coisa que tem que ser construída também para chegar no teorema de Picard. Ah, sei. Então, onde ela funciona em vídeo. Não, eu sei o que é. São duas coisas. O que a gente precisa de Funções modulares, né? O que precisa? Você pega Olha, eu precisar de coisas que a gente já tá na ordem do Alphas. Então, o próximo capítulo, esse aqui termina nas funções harmônicas.
No próximo capítulo ele vai... na verdade, ele faz umas coisas que a gente já fez, desenvolvimentos em séries, a série de Laurent e tal, não sei o que e tal, e aí avança um pouco mais. No princípio, nós temos os pré-requisitos. Pode acontecer de vez em quando dele chamar o deteta de sei lá, DZ sobre IZ e você ficar. Eu acho que dá para fazer. Na pior das hipóteses, a gente chega aqui e na pior das hipóteses vai acontecer isso, você não conseguir, aí eu como professor digo, mas eu também não.